Você consegue imaginar o que é sair de um lugar de dor, direto para um destino que você não escolheu? Foi assim que José do Egito chegou ao Egito, não como visitante, mas como escravo, vendido pelos próprios irmãos sem entender o porquê. Ele agora estava diante de um homem poderoso, a casa de Potifar. Um novo começo? Ou apenas mais um capítulo de sofrimento? Mas aqui está o que torna essa história tão impactante. Mesmo quebrado por dentro, José não desistiu de quem ele era. E a pergunta é: o que você faz quando a vida te coloca em um lugar que você não escolheu? Porque o que acontece a partir daqui pode mudar completamente a forma como você encara as suas próprias dificuldades. Você já fez tudo certo e mesmo assim foi punido? Já deu o seu melhor, foi honesto, fez escolhas difíceis e no final parece que nada disso adiantou? Pior ainda, já sentiu que outras pessoas, mesmo agindo errado, avançam mais rápido do que você? Se isso já aconteceu com você, então presta muita atenção, porque essa história pode mudar completamente a forma como você enxerga a injustiça na sua vida. Existe uma dor muito específica que pouca gente sabe explicar. Não é só a dor de perder, é a dor de fazer o certo e ainda assim sofrer as consequências. É quando você olha ao redor e pensa: qual o sentido de continuar assim? E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a desistir dos seus valores, começa a negociar o caráter, começa a pensar que talvez não valha a pena ser íntegro. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. No trabalho, onde você se esforça, se dedica, mas não é reconhecido. Em casa, onde você tenta fazer o certo, mas é mal interpretado. Em relacionamentos, onde você foi leal e mesmo assim foi ferido. E a pergunta começa a surgir: será que fazer o certo realmente vale a pena? A história de José responde exatamente essa pergunta. José estava longe de casa, em uma terra que não era a sua, vivendo como escravo. E mesmo assim, ele não se tornou amargo. Ele não decidiu fazer errado porque a vida foi injusta com ele. Pelo contrário, ele escolheu ser íntegro. Ele trabalhou com dedicação, conquistou confiança e tudo o que fazia prosperava. Aos poucos, ele passou de alguém sem valor aos olhos dos outros para alguém respeitado dentro da casa de seu senhor. Tudo parecia finalmente estar entrando nos eixos. Depois de tanta dor, parecia que as coisas estavam começando a melhorar. Mas é justamente nesse momento que a maior injustiça acontece. Na casa onde José trabalhava, havia alguém observando. A esposa de Potifar, uma mulher influente, acostumada a ter o que queria. E ao perceber o caráter e a presença de José, ela começou a se aproximar com intenções erradas. Não foi algo que aconteceu uma única vez. Foram insistências, convites, pressões constantes. E aqui está um ponto importante. José poderia ter cedido, ninguém veria, ninguém saberia. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas ele não escolheu. Mesmo sendo escravo, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que poderia perder tudo, ele decidiu fazer o certo. Ele recusou, e foi exatamente essa decisão que desencadeou tudo. Porque quando alguém acostumado a controlar tudo é contrariado, a reação nem sempre é racional. A rejeição feriu o orgulho daquela mulher. E em vez de aceitar, ela decidiu inverter a história. Em um momento de tensão, ela segurou a roupa de José, criou uma cena e o acusou. Falsamente. De repente, tudo mudou. O homem que era confiável, agora era visto como culpado. O homem que fez o certo, agora carregava uma acusação injusta. E o pior de tudo, ele não tinha como se defender. Ninguém estava lá para ouvir sua versão. Ninguém estava interessado na verdade. E em questão de momentos, José perdeu tudo: a confiança, a posição, a liberdade. Ele foi lançado na prisão. Pensa nisso por um instante.
Ele resistiu à tentação e foi punido por isso. Ele escolheu a integridade e perdeu tudo por causa disso. Agora, me responde com sinceridade. Isso parece justo? É aqui que a maioria das pessoas quebra, porque quando você faz o errado e sofre, faz sentido. Mas quando você faz o certo e sofre, isso confunde, isso revolta, isso faz você questionar tudo. Dentro daquela prisão, o silêncio devia ser ensurdecedor, sem explicações, sem respostas, sem justiça. E talvez a pergunta tenha voltado ainda mais forte. Por quê? Por que fazer o certo me trouxe até aqui? Por que ninguém viu minha escolha? Por que ninguém reconheceu minha integridade? E talvez essa seja exatamente a pergunta que você tem feito na sua própria vida. Mas aqui está a virada que muda tudo. Fazer o certo não é sobre recompensa imediata, é sobre quem você está se tornando no processo, porque resultados podem ser manipulados, mas caráter não. O que José construiu dentro dele, ninguém podia tirar, nem a acusação, nem a prisão, nem a injustiça. E é isso que muita gente não entende. Nem toda perda é derrota, nem toda injustiça é o fim. Às vezes, o que parece um atraso é uma preparação. Enquanto José estava na prisão, parecia que tudo estava parado, mas na verdade, algo invisível estava acontecendo. Sua história não tinha terminado. Ela só tinha mudado de cenário. E talvez na sua vida esteja acontecendo o mesmo. Talvez você esteja em um momento onde nada faz sentido, onde parece que fazer o certo não está trazendo resultado nenhum. Mas e se não for sobre agora? E se o que você está vivendo hoje estiver construindo algo que você ainda não consegue ver? Isso não significa que a dor não é real. Não significa que a injustiça não machuca. Machuca. Mas ela não precisa definir o seu destino. Você pode escolher continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está reconhecendo, mesmo quando parece que não está valendo a pena. Porque no final, o que sustenta uma vida não são resultados rápidos, é caráter. E caráter é construído exatamente nesses momentos. Nos momentos em que você poderia desistir, mas não desiste. Nos momentos em que você poderia fazer errado, mas escolhe fazer o certo. Nos momentos em que ninguém está olhando, mas você sabe quem você é. José não viu imediatamente o resultado das suas escolhas. Pelo contrário, tudo piorou antes de melhorar. Mas a história não terminou ali. E a sua também não terminou. Se hoje você está vivendo algo injusto, não use isso como desculpa para mudar quem você é. Use isso como motivo para fortalecer quem você está se tornando, porque a recompensa pode não ser imediata, mas ela vem. E quando vier, você vai entender que nada foi em vão. Agora me conta, você já passou por alguma situação assim? Já fez o certo e mesmo assim saiu prejudicado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber a sua história. E se essa mensagem fez sentido para você, continua acompanhando, porque o que acontece depois na vida de José vai provar que até a injustiça pode fazer parte de algo muito maior.